Chegou aquele momento todo especial no programa de Coração para Coração. O momento de meditarmos na santa e gloriosa Palavra de Deus. Hoje conosco a nossa irmã Sueli Rangel, da Primeira Igreja Assembleia de Deus em Vila Valqueire, Estrada Intendente Magalhães. Ajude a evangelizar, se inscrevendo no canal Marcelo Mesquita e de Pregai. Você que ainda não é inscrito, se inscreva. Deixe o seu like de apoio no vídeo. E você que já é inscrito, apenas deixe o seu like. Não deixe de compartilhar os vídeos. E no segundo comentário a gente vai deixar o link da Rádio Veste de Salvação, onde você ouve as nossas programações. A gente vai deixar o link para que você acesse a Rádio Veste de Salvação e ouça a rádio no Brasil e no mundo. Irmã Sueli Rangel e a mensagem da Palavra de Deus aos nossos corações. Com muita alegria, também conosco nesta manhã, a nossa ouvinte Marta, que estará orando pela nossa pregadora, irmã Sueli Rangel. Soberano e eterno Deus, nós te louvamos por esta manhã que o Senhor tem nos concedido. Muito obrigada por essa oportunidade, ó Pai, de ter, Senhor, uma pregadora hoje, Senhor, para a honra e glória do Teu nome. Que almas venham a ser transformadas, Pai, através da Tua palavra, Senhor. Também a ser abençoado, Senhor, a vida dos ouvintes, Pai. Fala os nossos corações. Nós te louvamos e te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Saudamos a igreja com a paz do Senhor. Igreja, eu estou aqui para trazer uma palavra. Abram suas Bíblias no Salmo 118, versículo 17. Que está assim: não morrerei, mas viverei e contarei as obras do Senhor. Aleluia. Queridos, eu fui convidada para ir a um culto numa igreja em Vila Valqueire. Não era dia de culto na minha igreja e eu fui e convidei meu filho. E o culto tinha terminado, foi um culto de libertação. E já estávamos saindo, já tinha dado a bênção apostólica. E estávamos já próximo da porta. O pastor falava em mistério lá no altar. Ele continuou lá e falando em mistério. E virou para mim e falou assim: irmã, mas eu estava saindo pela porta. E eu virei para trás, falei: o senhor está falando comigo? Ele: é com a irmã mesmo. Enquanto nós estávamos saindo, ele falando mistério, Deus estava dando uma visão a ele, ao meu respeito. Ele me via em coma, em um leito de CTI, presa em vários aparelhos. Mas Deus não mandou ele me entregar esta visão. Deus só o autorizou para falar para minha serva que ela não vai morrer naquele lugar. E quando ele falou: é com a irmã mesmo? Eu virei para trás. Ele falou: irmã, Deus mandou te falar. Fala para minha serva que ela não vai morrer naquele lugar. Ele bateu o pé no chão e continuou falando em mistério. Eu olhei para o meu filho e falei: Adriano, não vou morrer aonde? Meu filho falou assim: mãe, o importante é que a senhora não vai morrer, vamos embora. E eu esqueci completamente. 10 dias depois, eu indo para o meu trabalho, para chegar às 8, cheguei às 3, pensando que fosse às 8 da manhã. Quando eu estava chegando, a chefe já estava saindo, porque serviço público, o povo vai embora cedo. Era uma quinta-feira. E quando ela passou por mim, ela falou: Sueli, você nem avisou que ia faltar? Eu achei que ela estava mexendo comigo, brincando. Eu falei: por que passa muito das 8? E ela falou assim: você está bem? Eu falei: estou. Ela falou assim: Sueli, essa hora já não tem mais médico nenhum. Eu falei: para quê? Ela: não tem mais médico, mas você precisa passar por um médico. Já são 3 horas da tarde. E quando ela falou isso, eu me assustei. Falei: sério? E nossa instituição fica quase em frente ao Hospital do Badim.
falou assim, você tem plano de saúde? Queridos, creia, Deus cuida de nós com detalhes. Ele não deixa passar nada, Ele sabe o antes, durante e o depois. Ele é Deus. E agindo Ele, quem impedirá? Nesta mesma hora estava saindo uma amiga que trabalhou comigo muito tempo na Penha. Minha instituição fica na Tijuca. E essa colega foi lá, ela já estava aposentada, foi lá só para pegar contra-cheque. Mas às 3 horas da tarde, o povo do departamento pessoal já está indo embora também. E ela já estava saindo, que não tinha conseguido pegar o contra-cheque. E ela falou, oi Sueli, tudo bem? Eu falei, tudo bem, mas minha chefe já estava próxima. E essa minha colega trabalhou muitos anos na neurologia do Getúlio Vargas, do Hospital Getúlio Vargas. E ela trabalhou muitos anos comigo também. E ela percebeu que ela estava estrábica. Deus não deixa nada passar em branco. E ela falou assim, Sueli, tá tudo bem mesmo? Na mesma hora ela providenciou, pediu o telefone do meu filho, do meu marido. Ela logo percebeu que eu estava estrábica e eu nunca fui estrábica. E fomos no hospital do Baiti. Minha chefe perguntou assim, você tem plano de saúde? Eu falei, tenho, mas eu nem uso, tudo eu resolvo por aqui. Ela falou assim, você vai ali no hospital do Badim com ela, falou para minha colega. Depois a gente vê como é que a gente paga, se ela não tiver plano. E atravessamos, e ali fui atendida por uma doutora, fez muitas perguntas, mas eu estava bem, respondi todas. E ela falou para mim, olha, você não está sentindo nada, eu vou te passar uma dipirona, deu uma receita apenas com dipirona gotas, e quando eu ia embora, minha amiga, com a experiência que ela tem, ela falou assim, eu gostaria que ela fosse vista por um neuro. E ela empurrou a porta de um consultório e falou, doutor fulano está ali de bobeira, vai lá então, fala com ele. E pegou a receita dela de dipirona. E nós entramos nesse consultório. E o médico estava lá. E me fez também muitas perguntas. Minha colega falou da minha confusão de horário e do meu estrabismo. Ele abriu a gaveta, pegou um oftalmoscópio, olhou um olho, olhou o outro e falou, Sueli, você vai ficar sentada aqui, que o maqueiro vai vir aqui, vou precisar que você faça uma tomografia agora. Quando ele falou maqueiro, eu falei, mas eu estou andando. Ele falou, não se preocupe, então tá, vai na cadeira de roda, você não vai na maca. E veio a cadeira de roda e me levaram para a tomografia. E nessa tomografia, tinha começado já a tomografia, e ali eu fiz uma parada respiratória. Dali eu já subi em coma, direto para o CTI. E ali nesta tomografia mostrou que eu tinha um coágulo grande e crônico, que eu poderia viver a vida toda e nunca descobrir. Mas nesta manhã, que eu estava indo para o trabalho, o coágulo descolou e me trouxe essa ausência. Mas Deus cuida de nós com detalhes. E ali fui operada, foi feita uma craniotomia, fui operada, foi tirado esse coágulo e eu fiquei em coma 40 dias. E minha irmã ia todos os dias, estendia a mão e orava, e orava. E um dia o grande neuro chegou e falou, para essa não precisa rezar, pode preparar a urna. Olha aí, ela está morta. Passou uma caneta embaixo do meu pé, deu um beliscão na minha pele e falou, tá vendo, ela não reage, ela está morta. Estou só esperando a família autorizar para desligar os aparelhos. Minha irmã chorou muito, mas continuou na fé. Quando foi à noite, naquela mesma noite, o meu esposo ia toda noite me visitar, que ele trabalha, e o outro neuro falou para o meu esposo, olha, contaminou tudo, nós só temos agora
que esperar, porque se ela sobreviver, ela não vai levantar desse leito, vai levar uma vida vegetativa em cima da cama. Meu esposo disse que estremeceu, mas Deus sabe de tudo. Ele sabe o antes, o durante e o depois. E agindo Ele, quem impedirá? E ali eu estava em coma. Quando já tinha 30 dias que eu permanecia em coma, elas entraram no quarto, eles tinham tirado o tubo da minha boca e abriram traqueostomia. Deus deixa uma marquinha para o Tomé ver. E ali, como já tinham tirado o tubo da minha boca, eu já conseguia balbuciar alguma coisa, mas ainda estava presa em aparelho na traqueostomia, no respirador. E minhas irmãs, a minha irmã de Macaé veio também, estavam as duas juntas no CTI. E elas percebiam que eu balbuciava alguma coisa e sempre repetia a mesma coisa. E elas falaram, parece que ela quer falar alguma coisa. E elas começaram a prestar atenção, perceberam que eu estava louvando ao Senhor. Eu repetia direto o estribilho do hino 35 da harpa, que diz: quem pode o seu amor contar? Quem pode o seu amor contar? O grande amor do Salvador, quem poderá contar? Quando elas perceberam que eu estava louvando, elas se abraçaram e choraram. Ela está se despedindo. Hoje eu mexo com ela e falo: mulheres de pouca fé, você estava com saudade de adorar o meu Senhor. 10 dias depois, o Senhor falou: levanta que eu ainda tenho obra na tua vida. E o Senhor me despertou, arrancando soro, arrancando tudo. Só que o meu lado direito não mexia, nem minhas pernas. Mas o Senhor tinha me acordado. De CTI eu não ia precisar mais. Eles me colocaram em coma induzido por mais uns dias e dali me mandaram para o quarto. Mas da cintura para baixo nada mexia, nem o braço direito. Mas Deus não faz nada pela metade, a obra dele é completa. Queridos, como ele cuida de nós com detalhe, ele providenciou uma serva de Deus, líder da juventude, de uma Assembleia de Deus, para fazer minha fisioterapia. O nosso Deus é perfeito. E ali aquela moça fazia minha fisioterapia e ela profetizava: você vai voltar a andar. Eu não via como, eu me esforçava, mas minhas pernas não saíam do lugar. Era fralda, era banho de leito. Quando você está no CTI, você está inconsciente, você não sabe o que está acontecendo, mas quando você já está consciente, você fica inquieta. Ainda mais na minha área, eu sou enfermeira. Queridos, e era um lado com alimentação enteral, outro lado soro. E eu ainda fui monitorizada para o quarto. E de vez em quando me colocavam o respirador para melhorar um pouco a minha oxigenação. Queridos, o nosso Deus é lindo, ele é perfeito. O inimigo das nossas almas tenta impedir. O inimigo das nossas almas tenta impedir a obra de Deus. Por 2 vezes foram me buscar para fazer hemodiálise, mas a minha irmã de Macaé ficou de acompanhante. Falou: não, ela não faz hemodiálise. Uma tarde apareceu um jovem lá com um aparelho para fazer um certo exercício respiratório. E ligou um aparelho e meu pulmão foi enchendo. Eu quase tive um acidente pulmonar, porque ele não conseguia desligar o aparelho. A minha irmã correu e puxou na parede, desligou o aparelho direto na tomada. O inimigo das nossas almas não cansa de querer impedir a obra de Deus. Mas nosso Deus, ele diz que o anjo do Senhor acampa ao redor do que o teme e os livra, não é? E ali o Senhor permaneceu ali comigo, me dando livramento. Fui submetida a 2 cirurgias na cabeça e ali contaminou meninge, contaminou tudo, mas
o Senhor, tive pneumonia também naquele CTI, porque era muita friagem, muita infecção também ali, mas o Senhor me levantou. E numa manhã, numa madrugada, eu fechava meus olhos e eu fazia muita força no meu cérebro, sentia que meu dedo do pé estava mexendo. E eu falei, meu dedo do pé está mexendo. E minha irmã mandou, mexe, deixa eu ver. Minha irmã me olhou com tanta pena, tão sem esperança, porque via que minhas pernas não mexiam. E ela falou para mim, mexe, eu quero ver. E eu fechei meus olhos e eu mexi o dedão do pé. E minha irmã foi correndo no posto de enfermagem e avisou, e logo veio a enfermeira, e logo foi iniciada a fisioterapia. Queridos, dias depois, eu estava sentada no sofazinho do meu quarto. E minhas irmãs foram me visitar. E elas falaram, nós vamos embora. Uma ia acompanhar a outra só até o elevador. E eu fiquei naquele sofazinho onde eu não conseguia levantar. E ali eu fechei meus olhos. E eu falei, Senhor, eu não consigo levantar daqui, Senhor, me levanta. Senhor, eu não quero continuar aqui. Queridos, naquele processo, eu lembrava da obra de Deus, porque eu dava aula para as crianças na igreja de escola bíblica dominical. Eu lembrava da ornamentação da igreja, que eu era responsável também pela ornamentação da igreja, pelos eventos da igreja. E eu pensava também na cadeira de roda. E eu pensava também nos meus calçados. Eu falei, será que eu nunca mais vou botar meus calçados? Coisa de mulher, né? Queridos, mas eu pensei, e eu falei com o Senhor, Senhor, não sei o que me aconteceu. Não sei se eu vou com uma cadeira de roda, ou de cadeira de roda ou sem cadeira de roda. Senhor, eu quero continuar fazendo a tua obra, porque eu me imaginava numa cadeira de roda, dando aula para as crianças. Queridos, quando minhas irmãs saíram, eu senti uma grande vontade de vê-las indo até o elevador. E ali, eu puxei o meu corpo com a mão esquerda para frente daquele sofá. E o Senhor me levantou. Quando eu vi, eu estava de pé. E eu me arrastei até a porta, me segurando no sofá, tinha uma geladeirinha no meu quarto. E eu cheguei até a minha porta, com as pernas tremendo, tapei a traqueostomia e fiz para elas, psiu. E elas vieram correndo, você levantou, você levantou. E quando elas se aproximaram, eu com o dedo na traqueostomia, eu cantava para elas, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo, quando a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. E elas me abraçaram e minhas pernas tremiam muito, parecia que eu ia cair. E elas me sentaram no sofá de novo. E toda hora eu queria levantar, toda hora eu queria testar que realmente minhas pernas estavam me sustentando. E o grande neuro entrou no quarto. Dias depois eu já estava de alta prevista, esperando só tirar a traqueostomia e a gastrostomia, porque furaram meu estômago para botar a gastrostomia. E o grande neuro falou assim, é fantástico que tivesse. Eu já estava com minhas perninhas cruzadas, balançando meu pezinho, esperando só a hora para sair. Nosso Deus faz. Quando te convidarem para ir a uma igreja, não deixa de ir, não. Não vai para outro lugar, não. Vai, porque tem mistério ali te esperando. Se eu tivesse recusado aquele convite, de repente nem estaria mais aqui. Mas eu aceitei, porque na casa do Senhor, a bênção, a revelação, a louvor, a manifestação de Deus. E eu vivi este grande milagre. Vivi para a glória de Deus. E por isso hoje estou aqui contando, como Davi falou, não morrerei, mas viverei e contarei as obras do Senhor. Este é o Deus que nós servimos. Vamos servi-lo, vamos ter prazer nele, prazer em fazer a obra dele, porque ele diz que a nossa obra não é em vão no Senhor. Tudo que você fizer na obra de Deus tem recompensa. Tem recompensa. O Senhor está lá, vendo tudo. E ele diz, clama a mim, responder-te-ei.
anunciar-te coisas grandes e firmes que não sabem. E no meu momento de angústia, eu clamei, e o Senhor, que sabe tudo antes, durante e depois, me ouviu, e por isso eu estou aqui, andando de pé e continuo fazendo a obra do Senhor. Nós estamos com uma obra de pegar as crianças em comunidade e levarmos para a escola bíblica, para conhecer a palavra de Deus, e fazemos esse trabalho todo domingo pela manhã. E o trabalho está crescendo, porque criança chama criança. Eu falei, Edson, acho que daqui a pouco a gente vai ter que arrumar um ônibus. E vamos fazendo a obra do Senhor, porque tudo que fizemos para Deus tem recompensa. E eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Queridos, eu quero convidar vocês para participar do nosso culto ali na nossa igreja. Assembleia de Deus de Vila Valqueira, a primeira Assembleia de Deus. E temos domingo, 9 da manhã, escola dominical. Quem quiser ir lá conhecer nossas crianças. Temos terça-feira, no domingo também tem 18h30, que é adoração. Quem quiser ir lá sentir a presença de Deus na adoração. Terça-feira tem doutrina. É uma igreja que tem doutrina. Toda igreja tem que ter doutrina. Na quarta-feira tem círculo de oração, onde tem irmãs ali jejuando para orar por nossas necessidades. Tem na quinta-feira culto de libertação, onde tem oração pelos enfermos, onde você pode levar uma peça de roupa, pode levar uma foto, botar ali na mesa de oração. E temos testemunho, muito testemunho ali, das coisas que Deus faz naquela igrejinha pequenininha, porta estreita, mas o Senhor habita ali. Temos a esposa do pastor, a irmã Cláudia, que também é uma profeta na mão do Senhor, e ela já profetizou algo para mim, e aconteceu exatamente conforme ela falou, e há pouco tempo ela profetizou outra coisa, e eu estou aguardando, porque eu sei que o ministério ali é muito sério. E Deus age, Deus não para, Deus não cansa, Deus não cochila, Deus nem pisca. Então creia nele, creia nele. Se você não o conhece, se aproxime de uma igreja Assembleia de Deus, outra igreja evangélica mais próxima da tua casa. Vai conhecer Deus de perto. Lá em Oséias 6,3 diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Procura conhecer o Senhor de perto, para você ter experiências com Ele.